No programa Estúdio desta semana, vamos conversar com o gestor do Centro de Governança de Dados e Segurança da Informação Pessoal do TJMG, servidor Giovanni Vilaça, que fala sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo bem? Muito prazer estar aqui novamente, Cid. Prazer é nosso, obrigado por mais uma vez participar aqui do nosso programa Justiça em Questão. É um privilégio para mim. Para nós. Giovanni, começo perguntando qual autoridade fiscaliza a LGPD e como isso funciona na proteção ao cidadão? Sim, a autoridade, como você bem colocou, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Muitas pessoas até confundem com a Agência Nacional, e eu vou até explicar que há sim um ponto de semelhança com uma agência, como a gente vê a Anvisa, a ANEEL, porque ela tem esse caráter fiscalizatório, mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela surge com o nascimento da própria LGPD. Então nós temos uma lei e temos uma instituição que vai cuidar de como ela deve ser aplicada e fiscalizar no caso de descumprimento. Mas para além desse trabalho fiscalizatório, a ANPD também tem um trabalho educacional e científico muito importante. Tanto que nos últimos anos ela vem publicando alguns guias orientativos. Não são normas, não são regras, mas são orientações de como cada segmento do nosso país pode aplicar da melhor forma a LGPD. Você falou em questão de educação e é muito importante isso porque é uma novidade, né? Vamos dizer assim, é uma coisa nova para muita gente. Sim, é uma lei que vem aí mudando o paradigma sobre proteção de dados no Brasil, tanto que após a edição da LGPD, nós temos também o direito à proteção de dados como um direito fundamental. Tamanha foi essa força que a LGPD traz para o nosso cenário jurídico que o direito à proteção de dados se torna um direito fundamental. Então, é importante que esse trabalho de conscientização, esse trabalho de disseminação da cultura de proteção de dados seja cada vez mais entronisado em cada cidadão brasileiro. E essa autoridade, para que as pessoas entendam melhor, ela fiscaliza, vamos dizer assim, empresas, bancos, enfim, como é que é isso? É um trabalho que inicia, assim, na verdade, assim, a Autoridade Nacional ela é criada formalmente pela LGPD, mas a sua instituição e seu funcionamento, ele vem um pouco depois, né? Se organizando, enfim, como uma estrutura de um corpo funcional e até estrutura física, como uma autarquia, chamada na LGPD de autarquia especial. Então, esse trabalho fiscalizatório é da forma como você menciona, né? Nós temos, assim, eventuais denúncias do descumprimento da LGPD, denúncias que chegam à autoridade e aí, através de um processo investigatório, vai se apurar se de fato houve o descumprimento da LGPD ou não, para eventual aplicação das sanções essas que estão já previstas na LGPD. Mas para facilitar a aplicação das sanções ou até facilitar o processo fiscalizatório, além da LGPD, a Autoridade Nacional também cria, como regra ali complementar, normas que vão dizer como fiscalizar ou normas que vão dizer sobre a dosimetria dessas sanções. E na prática, o que é que pode acontecer que é fiscalizado por essa autoridade? Um erro, por exemplo? Na prática, como é que funciona isso? A gente trata o vazamento de dados, né? Tecnicamente a gente chama de incidente de segurança com dados pessoais. Então, quando uma empresa passa por uma empresa, ou qualquer instituição pública ou privada passa por isso, uma série de providências devem ser tomadas. Inclusive, a depender do caso, quando há um vazamento de dado, a autoridade tem que ser imediatamente comunicada, porque providências que vão se seguir devem ser tomadas em conjunto com a Autoridade Nacional. Quando há um descuido ou descumprimento de algum princípio ou de alguma norma que está prevista na LGPD, a autoridade pode aplicar uma sanção a depender do nível ou do grau, né, de impacto que isso teve dentro da sociedade. Com tanta novidade que vem surgindo ultimamente, quer dizer, é necessário se fazer isso para que a coisa funcione bem e seja ordenada, não é isso? Exato. Não adianta você fiscalizar o cumprimento de alguma norma que sequer foi difundida. Então, por isso, em alguns contatos com técnicos da Autoridade Nacional, inclusive eles estão sempre presentes
em congressos, fóruns, muito dispostos à discussão. Ele sempre fala assim, olha, é lógico que a autoridade nacional ela tem sim esse papel fiscalizatório, mas antes disso nós queremos trazer sensibilização, conscientização, conhecimento de como aplicar a lei, de como observar a lei, porque isso automaticamente impede ou previne que as sanções sejam aplicadas. E no TJMG, quais são as principais ações que o Programa de Proteção de Dados Pessoais tem desenvolvido até agora? O Programa de Proteção de Dados ele inicia ali em meados de 2020, né? E identificou-se, né, o tribunal identifica que não se trata apenas de um projeto que tem início, meio e fim. Se há o tratamento de dado pessoal, há, portanto, a necessidade de que esse cuidado seja constante. E assim como a autoridade nacional traz esse viés da conscientização, o Programa de Proteção de Dados do Tribunal também busca isso. Uma das frentes que o programa trabalha por meio do setor do qual eu sou gerente, o CEGIMP, e também da Coordenação de Tratamento de Dados, é justamente a conscientização em parceria com a Diretoria de Comunicação. Além disso, nós temos uma parceria muito grande com a Escola Judicial do Tribunal e, através delas, nós promovemos ações de capacitação, cursos mesmo, porque não adianta você conscientizar, não adianta você capacitar, se isso não for eminentemente assim, difundido na instituição. Então, a intenção é que o conhecimento sobre LGPD chegue a todo o Poder Judiciário. Então, melhor forma trazer isso por meio de conscientização e capacitação. Mas, para além disso, nós temos um trabalho técnico, e aí é um trabalho de chão de fábrica, operacional, como a gente diz, que é o mapeamento de dado pessoal e gestão de riscos. Nós temos também que nossa área ela precisa entender como ocorre o tratamento, como tem ocorrido o tratamento dos dados pessoais, quais são os dados que tramitam dentro da instituição, como são tratados, por quanto tempo são armazenados, quais são os aspectos de segurança cibernética ou segurança da informação que são aplicados àqueles dados pessoais, justamente porque é um trabalho preventivo. Na medida que eu identifico, na medida que eu estudo, que eu mapeio, eu automaticamente estou prevenindo que vazamentos de dados pessoais ou incidentes de segurança ocorram. Então, é um trabalho, esse mapeamento de dado pessoal e a gestão de riscos no final das contas, um trabalho preventivo mais do que repressivo, né? Giovanni, explica melhor para o nosso telespectador o que vem a ser a abordagem com a metodologia do Privacy by Design utilizada no TJMG. Do que se trata? Pois é, isso é uma nova vertente, né? Em 2024, nós lançamos essa ideia, né, junto à gestão, de trazer essa metodologia do Privacy by Design, ou, sem trazer o estrangeirismo, né, privacidade desde a concepção. Como o próprio nome diz, né, essa metodologia foi desenvolvida por uma cientista, chama M. Cavoukian, né, na década de 90, e, em linhas gerais, ela diz o seguinte, olha, os aspectos de privacidade, os aspectos de proteção de dados, eles não podem ser acoplados quando o produto ou o serviço está pronto. Ou seja, o serviço está sendo desenvolvido, já está sendo executado, ou o produto já está sendo vendido. Lembrei, temos que aplicar privacidade. Temos que verificar questões de proteção de dados. Não, desde o seu nascedouro, desde o seu nascimento mesmo do desenvolvimento do produto, aspectos de privacidade devem ser considerados. Parece óbvio, mas não é assim que acontecia. Até porque a gente não tinha leis de privacidade ou de proteção de dados que dispunha sobre isso. Na década de 90, a doutora Anne Cavoukian, ela desenvolvia isso, mas ainda era muito incipiente no cenário nacional essas leis de privacidade. Então, a metodologia dela vem antes das leis de privacidade, se a gente puder dizer assim. Mas essa metodologia, essa ideia de trazer a privacidade desde o início, desde a concepção do produto ou serviço, é inserida nas leis. A própria LGPD, lá no artigo 46, parágrafo 2º, já traz que medidas de segurança devem ser aplicadas desde o desenvolvimento do produto. Mas muitas vezes a gente esquece, né? Vamos desenvolver um produto. Lá na frente, a gente verifica que do desenvolvimento desse produto, principalmente produtos digitais, né? Nós estamos aí na nossa sociedade totalmente conectada, produtos que não preocupam com a privacidade ou com a proteção dos dados daqueles usuários que eventualmente vão utilizar do serviço. É assim que acontece no tribunal. Ou seja, a ideia é que a nossa equipe
de privacidade, né, do Centro de Governança de Dados, acompanhem projetos, iniciativas e contratações, não quando ela já está em execução, não quando o serviço, né, já foi desenvolvido ou o projeto já foi concluído, mas assim que ele começa a ser discutido. Ou seja, um debate providencial, né, já que vivemos um tempo de tanta tecnologia, né, telefones celulares, enfim, compras online, então um debate importante. Exato, assim, a gente não pode desconhecer que a tecnologia ela avança a passos largos, né? E que bom que é assim, porque são artefatos, eventualmente, serviços que vão sendo oferecidos para facilitar a vida do usuário. Porém, a gente não pode esquecer, não pode ter, de alguma maneira, uma resistência à tecnologia, porque isso pode ferir minha privacidade. E aí é justamente o que a doutora Anne Cavoukian prega. Bom, o desenvolvimento tecnológico ele não pode ser refreado por questões de privacidade, mas isso também não pode ser um impeditivo porque a gente tenha um desenvolvimento de produtos de maneira desmedida. Giovanni, muito obrigado pelas explicações. Eu acho que, como eu disse, é um assunto providencial importante de ser debatido. Obrigado. Muito obrigado. O programa Estúdio fica por aqui. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere na Rádio TJ Minas, no portal do TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Assista nossas reportagens no YouTube, na TV TJ Minas. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.